Graça e paz, queridos, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Esse aqui é o nosso devocional, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. Nós temos um encontro aqui com a Palavra de Deus, com o Espírito e com a verdade, com Jesus. Jesus é a verdade, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Hoje é dia 26 de setembro, sábado, e o meu desejo é que você tenha um sábado cheio da glória de Deus, da presença de Deus, e que a unção do Espírito venha fluir na sua vida e através da sua vida. Amém? Nós estamos num devocional sobre o Espírito Santo, e o tema de hoje é o Espírito Santo no mundo. Olha que tema tão importante, principalmente para esses dias, onde tem tantas pessoas sofrendo, perdidas, sem Deus. O Espírito Santo tem um propósito aqui nessa terra. Amém? Vamos lá? São duas as principais obras do Espírito Santo: convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e impedir o crescimento da iniquidade. Todos os seres humanos nascem com a semente do pecado, e à medida que vão se tornando adultos, essa semente brota em grandes vegetações. Para dar consciência disso ao ser humano, o Espírito Santo entra em ação para convencer do pecado e suas consequências, e também da justiça de Deus e do juízo vindouro. Lembremos ainda que há um inimigo que, mesmo vencido por Jesus na cruz, insiste na tentação que atrai para o pecado e procura nos afastar da consciência salvadora. O Espírito Santo tem ainda como tarefa impedir o crescimento da iniquidade, preservando a degradação completa da humanidade. Sem a sua presença, a terra estaria sob total comando do príncipe deste mundo. Os descrentes não têm consciência dessa verdade. Em seus propósitos, o Espírito age através do povo de Deus, nos capacitando a ser sal da terra e luz do mundo. A luz é vista através das boas obras e o sal é sentido pela nossa presença moral. O tempero que dá sabor e também evita o apodrecimento da carne. É para nos tornarmos sal e luz que somos desafiados a nos encher do Espírito Santo e buscar dele o poder. Se fizermos uma honesta lista mental, que itens identificamos que tem nos atrapalhado de ser sal e luz? Olha que interessante, né? O Espírito Santo ele tem um propósito aqui nessa terra, que é de levar a luz do Evangelho, a obra salvadora de Deus para as pessoas. Mas nós somos os instrumentos do Espírito Santo. Nós somos os canais do Espírito Santo para levar luz e para fazer a diferença como o sal faz. Agora, essa pergunta aqui é uma pergunta muito pertinente, pois ela nos desafia a examinar a nós mesmos hoje. E a pergunta é: se fizermos uma honesta lista mental, ou seja, pense aí com você agora, que itens identificamos que tem nos atrapalhado de ser sal e luz, de manifestar o Evangelho às pessoas? Pois o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando eu manifesto o Evangelho, seja por palavras e principalmente por ações, a luz está chegando a quem está em trevas. Mas também devemos ser sal, devemos fazer a diferença. Tem que haver um contraste. Queridos, é impossível você fazer a diferença se você age igual às pessoas, se você fala igual a elas, pensa igual a elas, se comporta igual a elas. Tem que haver uma diferença. Aonde
o sal chega, ele é percebido. Só que como sal, precisamos ter equilíbrio. Não adianta ser salgados demais a ponto de ser, sabe, intragáveis, sabe, impossível de se relacionar com você, porque você se acha mais santo que o Espírito Santo e fica julgando as pessoas à torta à direita. Ninguém quer ficar perto de você. Eu falo você, é um exemplo. Mas também não tem como você ser sem gosto, porque a Bíblia diz, para que serve o sal se ele não tem gosto? Para ser pisado pelos homens. Ou seja, você só tem uma carteirinha de membro, você tem uma Bíblia e camisetas com versículos bíblicos, mas quando você está junto das pessoas, elas nem percebem que você é um cristão, nem percebem que você é uma cristã. Na verdade, às vezes ela até esquece que você é um evangélico, porque você se mistura de tal forma e compacta, sabe? Você compartilha das mesmas práticas das pessoas, que em alguns momentos elas até esquecem que você até já chegou a mencionar que era um cristão. Tem que haver um equilíbrio. Não adianta você ser insuportável ao ponto de ninguém querer ficar perto de você, mas também não adianta você ser uma pessoa carnal, que não tem diferença nenhuma entre você e as pessoas que não conhecem o Evangelho. Aliás, quem vê de longe nem consegue perceber que há alguém diferente ali. Tem que haver um equilíbrio. Jesus não mandou a gente ser o açúcar da terra, mas o sal da terra. Querido, vai incomodar. Se você realmente decidir seguir o Evangelho, você não vai agradar a muitas pessoas, não. Tem pessoas que não vão nem querer se relacionar com você. Mas essas mesmas pessoas que não querem se relacionar com você porque estão vendo que você leva a sério o Evangelho, quando elas precisarem de ajuda, elas vão procurar você. E você vai manifestar o Evangelho do perdão, da misericórdia, da graça. Nós temos que fazer a diferença, queridos. Eu não sei se você já percebeu, mas o Espírito Santo mora em você, né? E Ele quer tocar, Ele quer falar, Ele quer se manifestar às pessoas. Amém? Para terminar, temos alguns textos aqui. João capítulo 16, Evangelho de João 16, do 7 ao 11. João 16, do 7 ao 11, anote aí. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Uma coisa que eu aprendi, irmão, quem convence o homem é o Espírito Santo. Não tente forçar as coisas. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ore pelas pessoas, plante o Evangelho na vida delas, mas não force. Porque nem Deus força. Plante a palavra. Em algum momento essa pessoa vai precisar e ela vai se lembrar. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Se você tem tentado ser o Espírito Santo, você não vai conseguir, não. Deixe o Espírito Santo fazer a parte dele e faça a sua, que é viver o Evangelho de verdade, que é viver o Evangelho dentro da sua casa, é ser uma cristã, um cristão de verdade, manifestando o amor, misericórdia, perdão, graça, andando na verdade, dando bom testemunho. Porque às vezes você nem percebe, mas você está pregando o Evangelho até para aqueles que não querem te ouvir, porque eles estão olhando para você. Amém? Tem mais alguns versículos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses 2, 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Marcos 13, 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas,
para, se possível, enganar os eleitos. Só o Espírito Santo para nos livrar disso, de serem enganados. Porque aonde a luz está, as trevas não podem prevalecer. E Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos teus filhos. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, ser o único cristão da família. E muitas vezes não participar de algumas coisas. Eu não falo de não estar perto das pessoas, mas de estar às vezes até no mesmo lugar, mas não fazendo as mesmas coisas. Eu digo nesse ambiente familiar. Eu sei que não é fácil, Pai, mas eu oro pela vida dos teus filhos, para que o Senhor fortaleça eles. Revista eles com a tua graça, com o teu poder. Ajuda eles, Pai, a vencer a si mesmo, para depois vencer as outras coisas. Eu oro e abençoo a vida dessas pessoas. Fortaleça elas, Pai. Fortaleça elas, Pai. Que elas venham perseverar em te seguir, em te servir, em te amar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que você venha, em nome de Jesus, entender que a obra de Deus na tua casa começa em você. E ela continua através de você. Amém? Queridos, hoje é sábado, dia 26 de setembro. Amanhã é dia 27, último domingo de setembro. Queria muito que você pudesse estar conosco aqui. Das 8 às 9 amanhã, nós temos a nossa oração, consagração, aqui na igreja. Se você quer participar e você está em outra cidade, cadastre o WhatsApp da nossa igreja no seu telefone e mande uma mensagem pedindo para ser colocado na lista de transmissão. Cadastre o telefone da igreja no seu telefone e mande uma mensagem pelo WhatsApp pedindo para ser incluído na lista de transmissão. E aí você sempre vai receber os links aqui dos cultos, dos devocionais, palavras, intercessões. Eu sempre peço oração para algumas pessoas, né? Antigamente as pessoas me pediam oração e só eu orava, e agora eu tenho compartilhado para a igreja, porque a igreja, quando se une em oração, é poderoso. Amém? Não se esqueça da ação social. Traga amanhã 1 quilo de alimento não perecível. Traga a sua doação para ajudar o necessitado. Amém? Seja de manhã na oração ou à noite, porque amanhã à noite, 19 horas, último domingo do mês de setembro, vamos ter o nosso culto de celebração ao Espírito Santo. Venha participar, venha com toda a sua família, mas traga as máscaras, venham de máscaras. Amanhã eu vou anunciar que na Santa Ceia nós vamos voltar com o DDI parcialmente. Eu vou explicar direitinho amanhã, tá bom? Mas venha participar conosco amanhã. E não se esqueça, amanhã é dia 27 e quarta-feira é dia 30 e é o nosso último dia para que possamos alcançar aquele alvo para suprir as necessidades aqui da obra. Do dia 1º até o dia 15 nós pagamos o aluguel da igreja, R$7.000, e depois nós temos todas as outras despesas. E eu conto com você em nome de Jesus, você que tem sido tocado por Deus. Eu sei que Deus tem falado ao seu coração para semear nessa igreja, nessa obra. Semeie em nome de Jesus. Se você tem sido tocado por Deus para fazer isso, é porque a semente que Deus já até falou para você, o valor que você vai fazer, ela tem um propósito, ela tem um
destino, ela tem uma colheita para a sua vida. Amém? Fique firme em nome de Jesus. Não se esqueça, você nunca está sozinho. O Espírito Santo está com você para te ajudar, para te guiar, para te fortalecer, para te confrontar. Mas é tão maravilhoso poder dizer isso para você. Você não está sozinho. Fique firme na presença de Deus. Amém? Beijo no coração. Amanhã não tem devocional. Voltamos segunda-feira, às 7 horas da manhã. Mas domingo, das 8 às 9, temos a nossa oração. E às 19 horas, o culto de celebração.